A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Quero aqui, através desse vídeo, deixar uma meditação para todos nós sobre motivações corretas e motivações erradas. E aqui no capítulo 6 de Mateus capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8, quero ler com vocês, diz: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Está aqui. Aqui em Mateus capítulo 6, Jesus ele está ensinando alguns princípios que devem ser praticados da forma correta. E ele também está refutando as motivações erradas dos fariseus e dos escribas, que tudo o que eles faziam era para ostentar, era para se exibir. Não somente aqui em Mateus capítulo 6, versículo 1 a 8, ao qual nós lemos, mas sim todo o sermão da montanha, né? Ou do monte, como queiram, como está, que é de Mateus capítulo 5 até o Mateus capítulo de número 7. Esse é conhecido como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. E em todo o sermão, Jesus ele traz ensinamentos, doutrinas, princípios que têm que ser praticados com motivações corretas. E aqui nesses versículos, ao qual nós acabamos de ler, né, Jesus está corrigindo as motivações erradas dos escribas e dos fariseus. E aqui no versículo 1 ele vai falar da esmola, né, que era para guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para serdes visto. Interessante que até o versículo 8, né, do 1 a 8, Jesus vai usar esse termo aqui algumas vezes, para serdes vistos por eles, ser pelos homens. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, der esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Olha só, Jesus aqui está corrigindo a forma errada de dar esmola. Eles faziam isso, o dar esmola estava certo, né? Atitude correta, mas com motivações erradas. E aonde nós podemos ver as motivações erradas deles? É quando eles faziam isso para se exibir, para serem vistos, para ostentar o que eles estavam fazendo, para chamar atenção para si. Olha aí, ó, para ser visto por eles, para ser visto por eles. Aí versículo 2, quando pois der esmola, não faças tocar trombeta diante de ti. Você não chame atenção para si,
como fazem os hipócritas. Jesus chama eles de hipócritas também. Por quê? O que eles faziam, eles não faziam com sinceridade, não faziam com amor, não faziam com motivações corretas. O que eles faziam não era de coração, com o coração limpo, para agradar a Deus, mas o que eles faziam era para chamar atenção para si, é para se exibir, ostentar as obras deles e a pessoa deles. Aí Jesus vai refutar. Versículo 3, mas quando tu der esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Jesus está refutando. Aí Jesus vai ensinar a forma correta, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Jesus está falando, olha, vocês devem fazer isso, mas faça isso sem se exibir, sem ostentar o que vocês estão fazendo, sem ser de visto pelos homens. Não precisa tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, né? Nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Jesus está falando, não é assim que se faz. Vocês devem fazer isso, mas vocês devem fazer isso secretamente, seja com motivações corretas, para que o Senhor seja glorificado. E vocês fazendo dessa forma para o Senhor ser glorificado, aí o Senhor, que vê secretamente, recompensará vocês publicamente. É isso que Jesus está ensinando. E Jesus vai corrigir também a forma errada deles orarem. Como diz aqui no versículo 5. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Olha aqui, mais uma vez. Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Recompensa terrena do homem, ou seja, a glória que eles queriam, né? Mas não a recompensa de Deus, não o galardão de Deus. Então, Jesus, até aqui na oração, Jesus corrige eles também. Por quê? Quando eles iam orar, eles gostavam de se apresentar, né? Se exibir. Eles oravam, né? De uma forma hipócrita, como Jesus fala aí. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Ou seja, eles se apresentavam, né, se exibiam naquelas orações longas, com palavras bonitas, né, mas não era do coração, não era algo para glorificar a Deus. Então eles se apresentavam nas sinagogas. Então está aqui, ó. E o que era as sinagogas? Era uma extensão do templo, era como se fosse uma congregação, onde eles se reuniam para ler a palavra e orar. Então, nesses momentos aqui, na sinagoga e nas ruas, nas esquinas das ruas, aonde se aglomeravam uma quantidade muito grande de pessoas, eles gostavam disso, de popularidade, é onde eles se exibiam, fazendo longas orações, mas orações, né, hipócritas, né, orações com palavras bonitas. E Jesus aqui, ele não está condenando que devemos fazer isso, orar publicamente. Ele não está condenando isso, que não devemos orar nas ruas, que não devemos orar onde tem uma grande quantidade de pessoas. Ele não está confrontando isso, ele está confrontando a motivação errada. Não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos. Olha aqui a motivação errada aqui, ó. Para serem vistos pelos homens. Eles faziam isso para se exibir. Então Jesus não está condenando a oração pública. Ele não está condenando, ele está condenando, Jesus está corrigindo a motivação errada. Aí no versículo 6, diz aqui, ó, aí Jesus vai ensinar, vai mostrar para eles que eles deveriam dar importância, né, de fazer isso para Deus ver, não para os homens verem, para Deus ver, como está aqui no versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, não aos homens, não para serem vistos pelos homens,
A teu pai que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto, te recompensará. A recompensa haveria de Deus, e não dos homens, não das obras deles, nem das motivações erradas deles, para serem vistos pelos homens. Mas eles deveriam fazer isso para Deus ver. Deus vendo, iria recompensar, né? Porque eles estariam fazendo da forma correta, com amor e com sinceridade. Então, o que eles faziam publicamente, eles não faziam no oculto, eles não faziam no secreto, eles não faziam nas suas casas, nos seus momentos de devocionais, eles não faziam, né, da mesma forma que eles faziam diante dos homens, porque o que eles faziam diante dos homens era para se apresentar, era para se amostrar, era para se exibir. Por isso que Jesus está condenando aqui e mostrando a forma correta aqui. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe que vos é necessário antes de vós lhe o pedir. Então Jesus está corrigindo aqui as motivações erradas, como temos falado, e ensinando da forma correta. E aqui, irmão, Jesus, nesse Sermão do Monte, Jesus ensina também que devemos ir além dos fariseus, não devemos fazer igual a eles, como eles fazem, como Jesus fala aqui, ó, não vos assemelheis, pois a eles, não vos assemelheis, pois a eles. Aqui no Sermão do Monte, tem outras referências aqui, no capítulo 5, versículo 16 e versículo 20, Jesus ele vai nos mostrar que devemos ir além dos fariseus e dos escribas. De que forma, irmãos? Fazendo para a glória de Deus. O que eles faziam era para se exibir, ostentação, entendeu? Motivações erradas. E Jesus ele vai nos ensinar em Mateus capítulo 5 que devemos ir além deles. Devemos ir além deles. De que forma? Fazendo para a glória de Deus. Se eu dou esmola, tem que ser para a glória de Deus. Se eu oro, tem que ser para a glória de Deus. Se eu jejuo, tem que ser para a glória de Deus. Olha só aqui no versículo 16, Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ó, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Agora olha o versículo de número 20 de Mateus capítulo 5. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ó, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, nesses dois versículos, Jesus está ensinando que devemos ir além dos fariseus e dos escribas. De que forma? Fazendo para a glória de Deus. As nossas obras, tudo o que devemos fazer, tem que ser para a glória de Deus. Eles jejuavam, como está aqui, ó, no capítulo 6, né, Mateus capítulo 6, versículo 16, eles jejuavam para se exibir, eles gostavam de mostrar que estavam em jejum. E Jesus, nesses versículos aqui, ó, Mateus capítulo 5, verso 16, como diz assim, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai. Motivação correta, sinceridade, pureza, que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então Jesus aqui está refutando também a forma errada deles jejuarem. Eles jejuavam, mas para se exibir, ostentar, chamar atenção para si. Era uma falsa espiritualidade, era uma falsa santidade. E Jesus aqui, irmãos, ele também não está condenando o jejum publicamente, coletivamente. Amém? Ele está condenando a forma errada, a motivação errada, que não era para a glória de Deus. Por isso que ele está falando aqui, ó, e teu Pai, aos homens, né, para que não pareceres aos homens que jejuas,
mas sim a teu Pai. A teu Pai, ou seja, para Deus. Para Deus, deveriam fazer assim. Mesma coisa é nós. Devemos fazer assim também. Devemos ir além dos fariseus e dos escribas. Ou seja, o que eles faziam as coisas certas com motivações erradas. Não era para a glória de Deus. E como devemos ir além deles? Devemos fazer o que eles faziam, mas com motivações corretas, ou seja, obedecendo a Deus, amando ao Senhor, e tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31, quero ler aqui com você, rapidinho. 1 Coríntios 10, 31. Já vamos terminar para o vídeo não ficar tão longo, que já está longo. 1 Coríntios 10, versículo 31. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo. Para quem? Para me exibir? Para se mostrar? Para ostentar o que eu estou fazendo? Para demonstrar uma espiritualidade que talvez não exista? Não, é fazer tudo para a glória de Deus, tudo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha o que o apóstolo Pedro, última referência que eu vou ler agora, na sua primeira carta, apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Olha o que ele fala. Tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus, no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Então, o que fazemos, irmãos, tem que glorificar a Deus, não glorificar a nós mesmos. Tudo o que fazemos. Devemos orar, sim. Podemos orar publicamente, nas ruas, como eles oravam, no templo. Podemos orar em voz alta, sim. Podemos orar com palavras bonitas, sim, desde que isso seja com sinceridade, com amor. Podemos orar fazer orações prolongadas, sim, mas desde que seja com motivações corretas, com amor e com sinceridade. Jesus não está condenando as obras, o que eles faziam. Jesus está condenando as motivações erradas com que eles faziam tudo isso. Eles oravam, davam esmola, né, jejuavam e outras coisas mais, mas tudo com motivações erradas. Não era para a glória de Deus. Então, irmãos, tudo que viemos fazer, todas as nossas obras, né, tem que ser para a glória do Senhor. O nome do Senhor tem que ser glorificado em tudo. Amém? Deus abençoe os irmãos, que você possa ficar com esta palavra para a sua vida, para o seu coração, para a sua família, que possamos refletir de que forma estamos fazendo a obra de Deus, de que forma estamos fazendo as coisas do Senhor, de que forma estamos praticando as boas obras, com qual o sentimento, qual é a motivação, com qual motivação estamos fazendo, né? Motivações corretas ou motivações erradas? Será que é para me exibir, ostentar, chamar atenção para mim, ou para a glória de Deus? Se for para a glória de Deus, Jesus garante, haverá recompensa. Ele te recompensará publicamente. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.